4 Wikilete Player de Academy Capítulo 10 Corin Look 2 Autor: Salve as pessoas Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Quando vim a este mundo pela primeira vez, estava muito desesperado. Um corpo que mal chegava ao nível de um cavaleiro e uma mente fraca, sem qualquer compensação. Aprendi a lutar para me proteger. A razão pela qual escolhi uma lança foi porque era mais fácil de aprender. Eu não tinha nada em que acreditar, exceto Park Seo, o jogador, e as coisas que eu sabia sobre o futuro. Mas quando tive que enfrentar todos os monstros de gênios do cenário principal, fiquei com medo. E daí se o protagonista estivesse ao meu lado? E daí se eu soubesse sobre o futuro? Isso era completamente sem sentido. Para sobreviver à história principal, onde feitiços e espadas voavam em meu rosto a todo momento, as coisas que eu tinha não eram nem de longe suficientes. Meus 3 anos foram realmente muito difíceis. Embora meu mestre tenha tentado me ensinar usando palavras sábias como olhe para a floresta, e não para as árvores, seguir isso não foi fácil quando minha vida estava constantemente em risco. Os truques que aprendi para sobreviver tornaram-se um hábito, e esse hábito tornou-se permanente com o tempo. Os conselhos filosóficos consistentes do mestre pareciam nada além de palavras vazias, mas eu tinha uma ideia geral agora. Força e a natureza de uma habilidade não é o que precisamos para alcançar o coração do Dao. Seus talentos não são tão simples. É muito diferente e, eu não tinha um corpo forte, nem uma enorme quantidade de mana ou aura. Eu também não tinha nenhuma especialidade inédita. Incompetente e fraco. Um homem sem talento que não conseguia buscar um simples aumento de poder por meio de números. A lança em minhas 2 mãos estava quente. Depois de ser balançado algumas vezes, ele foi aquecido pela fricção e gotas de suor pingavam. Eu tinha visto inúmeros gênios e agora era inimigo de potências surpreendentes. Para superá-los sem as características dominadoras de um jogador, a única opção que me restou foi me tornar mais forte como o único que sabia do futuro. Vuing. O corpo elementar não era algo que eu pudesse acompanhar por enquanto. Minha facada mais rápida foi mais lenta que seu movimento e, portanto, o que foi necessário foi uma análise em vez da minha força. Analisar. Analise-me e analise o inimigo. Não confie excessivamente no corpo. Lembre-se da distância e calcule a trajetória. Considere todos os métodos possíveis para chegar ao inimigo. Em vez da velocidade, a razão pela qual os corpos elementais eram difíceis de atingir era devido à sua capacidade de identificar as vibrações no ar e às suas habilidades de voo que lhe permitiam evitar ataques da melhor maneira possível. Ataque pela direita e ele se esquivará para a esquerda. Embora possa parecer óbvio, um corpo elemental poderia fazer isso acontecer 100% das vezes e, portanto, era impossível de acertar, a menos que alguém fosse muito mais rápido que ele. Foi por isso que ser capaz de destruir um corpo elemental significava que se tinha força para dominar um corpo elemental. No entanto, esse era realmente o único método para derrotar um corpo elemental. Uma lança era uma arma simples. Esfaquear, balançar, retalhar, girar, arremessar. Cobra sinistra, rajada de tigre, armadilha e facada, céu giratório, montanha em ruínas. Essas foram as 5 formas básicas da lança. Dentre dezenas de ataques derivados, procurei o mais adequado. Um que poderia me permitir ignorar a falta de minhas estatísticas, segredos da cobra sinistra, marcha distorcida deixando para trás o garoto que permaneceu teimoso até o fim. Mari dirigiu-se para o refeitório da academia com seus colegas. Você o viu? O cara que estava mexendo os braços tentando acompanhar o corpo elemental. Ah, tio. Você quer dizer o calouro, certo? Quanto tempo demorou para você? Demorou menos de 1 hora para mim. Meu? Eu fiz isso em 2 horas. Besteira. Não demorou mais de 6 horas ou algo assim? Não. O calouro na sala de treinamento chamava a atenção dos veteranos, tanto do jeito bom quanto do ruim. Ele se tornou um assunto de falar mal para eles no caminho para o refeitório. Tenho certeza que Mari fez isso num instante no ano passado, certo? Não. N. Cara, você não pode nem comparar isso com Mari.
Ela conseguiu dela em menos de um minuto. Uma vez vi Mari caindo 10 em um instante na sala de treinamento. Um gênio está em um nível totalmente diferente, eu acho. Maria do Narif. Ela era a maga mais forte entre os alunos do segundo ano e uma das poucas alunas da primeira série da academia. Seu status era incomparável ao de outros estudantes. Mas aquele garoto chamado Corin estava se esforçando muito. Ele era. Maria deu um sorriso brilhante ao ouvir o reconhecimento de seu esforço por parte de seu colega. Ela estava prestes a explicar a incrível tenacidade de Corin, mas... Mas é apenas bravata. Sim. Ele está apenas tentando ser legal. Provavelmente porque todos o saudavam por ser um cavalheiro desde a juventude. Não há como um aluno do quinto ano conseguir atingir isso. Ele provavelmente não conseguirá sucesso até a formatura. Ele está no quinto ano. Na melhor das hipóteses, ele estaria no quarto ano quando se formasse. Todos disseram a mesma coisa, que ele estava apenas tentando teimosamente o impossível. Mas... não é incrível. Ele pode realmente ter sucesso com todo o seu trabalho duro. Maria. Você está dizendo isso porque é um gênio. É normal que as pessoas comuns não consigam fazer isso. As pessoas precisam saber ser modestas e desistir. E se você quebrar seu próprio corpo se esforçando assim, é melhor nem tentar fazer o impossível. Eles pareciam insensíveis, mas Maria sabia de onde vinham. Incapaz de encontrar palavras para refutar seus argumentos, Maria fez becinho e franziu os lábios. Se ele começou na quinta série, não há praticamente nenhuma esperança para ele. Em vez de ter falsas esperanças, ele deveria procurar um local de trabalho para pós-graduação. Foi realmente esse o caso? Ela ponderou profundamente enquanto caminhava atrás de seus amigos. Maria era um suposto gênio. Sua sensibilidade inata humana foi ampliada depois de entrar na Academia Mercarva. Ela passou no teste de promoção de série em apenas um semestre. Em seu mundo brilhante e ensolarado, não houve desespero e frustração. Trabalho duro. A garota já era uma trabalhadora. Como filha de uma família agrícola e como a filha mais velha de 3 filhos e 4 filhas, Maria definitivamente não era uma menina preguiçosa. Ela era talentosa e também tinha muito trabalho. Sem se contentar com a primeira série, ela foi instigada pelo desejo de aprimoramento e pelas diversas experiências a buscar a perfeição. Foi por isso que a garota, que foi elogiada como um gênio, pensou consigo mesma: se eu falhasse tanto quanto aquele garoto, eu seria capaz de permanecer diligente sem cair no desespero. Mesmo que ela soasse como uma tempestade e fosse incapaz de lidar com um mero corpo elementar, ela ainda seria capaz de se levantar com as pernas trêmulas. Era um futuro difícil de imaginar para a menina que sempre esteve distante da palavra desespero. Boa noite, Maria. Maria. Temos uma orientação amanhã, certo? Vejo você então. O suco de limão que você me deu da última vez foi incrível. Após a refeição, Maria aproveitou ao máximo o ar descontraído do início do semestre e acenou energicamente com as mãos para se despedir. Ela teve que se separar dos amigos porque seu dormitório ficava nas ruas centrais. Ela estava andando pelas ruas centrais que tinham todos os tipos de restaurantes, lojas e locais de entretenimento quando de repente pensou no garoto da sala de treinamento. Eu me pergunto se ele ainda está fazendo isso. O céu já estava escurecendo e já era hora das carruagens mágicas pararem de circular pela cidade. Em breve seria o toque de recolher, então ele já deveria ter voltado. Maria estava inconscientemente com a impressão de que Corin não teria tido sucesso e já teria feito as malas, porque atingir um corpo elemental era uma tarefa muito desafiadora para um calouro da quinta série. Ele não parecia que iria desistir. Estava a caminho do dormitório então. Ela decidiu passar por aqui. Hein? Maria. Ah, perdi alguma coisa. Realmente. Os bens perdidos estão ali. Não, não, não. Estava em um canto. Então você provavelmente não viu. Enquanto fingia ir para a sala de treinamento que usava, Maria deu uma olhada na sala em que Corin estava. Pang! O som reverberando claramente pelo corredor fez Maria duvidar de seus ouvidos. Ele ainda está fazendo isso? Já fazia algumas horas que ela havia saído com as amigas. Como ele ainda estava fazendo isso? Maria caminhou em direção ao quarto dele e imediatamente viu o corpo elemental correndo em direção ao menino. Chique. Ele lançou uma facada afiada com a intenção de perfurar o corpo elementar. Vendo como era muito mais rápido do que antes, Maria duvidou de seus olhos.
Derrotar um corpo elementar era possível para a maioria das pessoas, desde que tivessem tenacidade e trabalho duro suficientes. O que era necessário era um momento de concentração e um nível fundamental de análise do movimento e velocidade do corpo elemental. Shiseet, Shiek. No entanto, isso era algo que só se aplicava às pessoas médias. Na verdade, havia muitas pessoas que estavam abaixo da média. Até mesmo alguns alunos do quarto ano estavam abaixo da média, muito menos do quinto ano. E Corin Lok, que inicialmente recebeu o sexto ano, estava muito abaixo da média. Swish. O corpo elemental evitou facilmente a segunda facada. Mesmo que ele devesse estar cansado, Corin desferiu a terceira facada. Sheik. Por não ter olhos, o corpo elemental dependia do ar, das vibrações e das ondulações para evitar os ataques com uma pequena margem. Por causa disso, havia algo que o corpo elemental não conseguia dizer, mas que Mari conseguia. Maria duvidou de seus olhos. Essas 3 facadas, porque ela tinha uma visão dinâmica que era ainda melhor que a da maioria dos cavaleiros, ela percebeu a intenção por trás delas. Segredos da cobra sinistra, marcha distorcida. Ela percebeu que as 3 facadas no corpo elemental não estavam na verdade tentando atravessá-lo em primeiro lugar. Uma prisão de lanças. As ondulações formadas por aquelas 3 facadas que o corpo elemental evitou com uma pequena margem tornaram-se uma prisão que bloqueou os caminhos de fuga do corpo elemental. O resultado e o ar ondulante permaneceram mesmo após a recuperação da lança e impediram o corpo elemental de escapar para esses lugares. Literalmente era uma prisão de lanças. As 3 facadas que pareciam um erro foram, na verdade, ataques cuidadosamente planejados que tentavam encurralar o corpo elemental. Uma prisão da qual o corpo elemental não poderia escapar por ser uma existência que dependia das ondulações do ar em vez de sua visão. Uma quarta facada? Não, é tarde demais. 3 facadas pareciam ser o seu limite. Ele demorou a retirar a lança e, quando tentou esfaquear novamente, o corpo elemental se afastou ligeiramente da trajetória da lança. Mas desta vez não foi uma facada. A lança se curvou quando ele a balançou horizontalmente. Usando a força rotacional de seus ombros e cintura, ele acelerou a lança e adicionou um leve trabalho de pés à mistura para criar um ataque excepcionalmente rápido. Sem deixar escapar, ele tentou cortar as asas, mas, graças à sua visão sobre-humana, Mari viu o corpo elemental dobrar as asas logo antes de entrar em contato com a ponta da lança. Ele dobrou as asas. Isso é injusto. A ponta da lança cortou o ar rarefeito quando o corpo elemental reabriu as asas, aparentemente em desprezo. Parecia estar enviando-lhe condescendentemente a mensagem: boa tentativa, mas não exatamente. Ao contrário do zombeteiro o corpo elemental, Mari ficou maravilhada com a melhora de seu júnior enquanto cerrava os punhos. Ela queria torcer por ele. Sua percepção era que pessoas diligentes mereciam alegria e aplausos. Por exemplo, como ela, sem saber, torceu pela tartaruga em uma corrida contra uma lebre que ela viu quando era jovem. Mari torceu por Corin. Você consegue. O corpo elemental bateu as asas milhares de vezes em uma fração de segundo e tentou escapar, o que significava que logo estaria fora do alcance de Corin. Ah! Um suspiro saiu de sua boca. Ela não via um futuro onde ele pudesse acertar o corpo elemental depois que ele retomasse seu voo. Era tarde demais. A lança que foi balançada pela enésima vez ainda era tarde demais. Corin evidentemente estava usando tudo em seu arsenal. Ele usou todo o poder que restava em seu corpo para aprisionar o corpo elemental. Ele devia estar confiante de que seu golpe horizontal selaria o acordo. Seus sentimentos causados por aquela confiança que saiu pela culatra devido a um fracasso não era algo que ela, como um gênio infalível, pudesse imaginar. Ela deveria consolá-lo. Talvez ela devesse ter trazido algumas batatas. Vamos dizer-lhe que foi ótimo. Diga a ele que ele foi incrível. Vamos elogiá-lo pelo seu trabalho árduo e encorajá-lo de que tudo dará certo na próxima vez. Estava certo quando ela estava pensando isso? Num instante, a lança saltou a uma velocidade inacreditável. O salto explosivo da lança era como de um gafanhoto saltando. Era um truque causado pelo pé dele chutando a haste da lança. Isso viajou um pouco mais rápido que o corpo elementar que estava prestes a ganhar velocidade. Bater. O corpo foi despedaçado quando seus fragmentos choveram, e Maria então viu um elemental do vento estupefato olhando vagamente para seu corpo despedaçado.
Ela ficou sem palavras e depois de um tempo, um largo sorriso apareceu em seus lábios. Isso é ótimo. Ele realmente fez isso. Assim como fez no dia em que viu a tartaruga batendo na lebre. Mari olhou para a diligente tartaruga com um sorriso brilhante. Um dos sentidos comuns em sua mente havia sido quebrado. Palavras como forte e notável eram muito comuns para ele. Uma impressão honesta que poderia ser expressa em uma palavra saiu de sua boca. Incrível. O menino não precisaria de nenhum consolo ou consideração. Sem dizer uma palavra, Mari se virou e foi para seu dormitório. Marcha distorcida, rajada de tigre, céu giratório. Peguei os fragmentos quebrados do corpo elemental. Seguindo o contrato, o elemental dentro deste ovo já teria retornado ao reino espiritual vazio. Não esperava conseguir uma habilidade que não consegui usar na iteração anterior. Mesmo que não fosse o verdadeiro vazio, tive um vislumbre do domínio. Posso alcançá-lo desta vez? O coração do Dao? A habilidade de lança concedida pelo meu mestre na iteração anterior, mesmo que eu não tenha sido capaz de dominá-la completamente naquela época, pode ser possível desta vez. Eu poderia ir imediatamente, mas isso seria muito suspeito. Na verdade, a única razão pela qual pude conhecê-la foi a apresentação de Park Siu. No momento, eu não tinha nada comigo que pudesse chamar a atenção do meu mestre. Olhando para trás, lembrei-me de que ela costumava fazer uma avaliação bastante dura de Park Siu. Esse cara não é bom. Ele não tem coragem. Meu arrependimento é que cheguei tarde demais em acolher você. Seus olhos para as pessoas eram precisos graças a todos os anos que ela viveu, mas isso era algo que eu não prestava atenção naquela época. Deve ser por isso que você deve sempre ouvir os mais velhos. Rachadura. Eu estava indo até a recepção para devolver a lança, mas a haste de repente desmoronou e caiu no chão. Esta maldita lança de treino tinha uma durabilidade terrível. Eu usei apenas um pouquinho de aura com medo de que meu corpo não fosse capaz de lidar com isso e ainda assim a lança acabou quebrando. Acho que o que preciso antes de tudo para lutar adequadamente é um bom físico. Só havia uma coisa em que eu poderia confiar para aumentar minha força física sem depender dos elixires de Park. Preceito. A cláusula de que não desconsideraria o infortúnio dos bons. Enquanto me dirigia para o dormitório, olhei para a grande biblioteca Merkava, que permanecia iluminada na escuridão da noite. Na manhã seguinte, os calouros tiveram tempo livre. O primeiro dia foi pensado para quebrar o ânimo dos novos alunos e deixar uma forte impressão deste local, enquanto o segundo dia foi para os alunos serem orientados nos sistemas da academia e nas instalações próximas pelos professores e alunos seniores. Olá, Júnior. Mari também estava enérgica hoje e deu as boas-vindas aos calouros, inclusive a mim, sem mostrar nenhum sinal de exaustão. Por alguma razão, senti que ela não estava aqui na orientação para calouros da última vez, mas isso pode ser apenas devido às minhas más lembranças. Já se passaram 3 anos e era natural para ela ter muito tempo livre como uma estudante sênior de alto desempenho e com muitos créditos gratuitos. Não era estranho que uma das alunas mais bem-sucedidas do segundo ano, Mari, ajudasse os recém-chegados. Depois de uma breve orientação pela manhã, a tarde foi totalmente livre. Os calouros formaram grupos e tiveram tempo para se conhecerem. Alguns procuravam corajosamente pessoas para almoçar, enquanto outros faziam amigos do mesmo grau por um sentimento de parentesco. Já Eger, um cavaleiro de grau 3, agrupou-se com pessoas semelhantes a ele como esperado, enquanto o mago Lark de grau 5 foi deixado de fora como eu pensava. Incapaz de socializar com outras pessoas, ele foi sozinho para o refeitório. Na verdade, foi o mesmo para a maioria dos outros alunos da quinta série. O desprezo e o desprezo pelos alunos com baixo desempenho que haviam recebido a quinta série no primeiro teste de classificação já prevaleciam entre os calouros. Cotovia. Cotovia Bugman. Eu sabia de seu complexo de inferioridade. Vendo Park Siu, que começou no quinto ano, assim como ele, crescendo a uma velocidade exponencial, ele foi engolfado por seu complexo de inferioridade e até fez coisas que não deveria ter feito. Correndo atrás dele, joguei meu braço em volta de seus ombros caídos. Olá, amigo. Lark se assustou com minha aproximação repentina e revirou os olhos. Você tem algum tempo? Não. Estou indo para o dormitório. Sua especialidade é memorizar, certo? Ele ficou cauteloso comigo em confusão.
Não havia nada a ganhar para mim instigando sua cautela. Eu ouvi o professor Ronan falando sozinho. Aquele livro de feitiços, ouvi dizer que você armazenou muitos feitiços dentro. Ah! Senti sua vigilância diminuir um pouco, mas ele logo ficou abatido. Memorizar era uma especialidade comumente vista no departamento de magia. Era um sistema auxiliar que salvava os diagramas de um feitiço para evitar procedimentos complicados e permitir um rápido encantamento de feitiços. Simplificando, era uma folha de dicas. Era uma especialidade que você poderia comprar no jogo em uma loja de grau 3. Lark salvou todos os tipos de feitiços em seu livro de feitiços. Isso era algo que eu sabia porque via lista densamente escrita de feitiços em seu livro de feitiços no depósito de troféus de Park Siu. Ele era um trabalhador esforçado, um nerd intelectual. Parece que você não conseguiu usá-lo corretamente no teste de classificação. Mas salvar todos os tipos de feitiços e usá-los era uma questão totalmente diferente. Como um mago abaixo do padrão com baixo nível de mana, era difícil fazer algo incrível acontecer, não importa quão proficiente você fosse em teoria. O que você quer? Parecia que Lark também sabia disso, e ele rosnou furiosamente em resposta, mas ele era apenas um cachorrinho na frente de uma fera. Sussurrei em seus ouvidos com uma voz suave para que ninguém mais pudesse ouvir. Companheiro, vamos fazer uma refeição juntos. E fale sobre um grimoeiro enquanto estamos nisso. A palavra grimoeiro fez arregalar os olhos em estado de choque. Este vai te alimentar com algo bom. Mas em troca, por favor, deixe um espírito possuir você para mim. E vamos ajudar um espírito demoníaco de grau único a ir para o céu enquanto estamos nisso. Iquilete Playert Academy Capítulo 11. Grimório da Grande Biblioteca. 1. Havia um refeitório exclusivo para estudantes na Academia Mercarva. As cafeterias estudantis normais eram para o bem-estar dos estudantes, então geralmente tinham bom gosto e os mesmos cardápios, com o único lado bom sendo os preços baratos, mas o desta academia estava em um nível totalmente novo. Em primeiro lugar, os ingredientes eram ótimos. Eu não tinha ideia de onde eles vinham, mas todos os ingredientes, incluindo batatas, milho, arroz, farinha e carne, eram de padrão excepcional. Na iteração anterior, a qualidade dos ingredientes sofreu uma queda repentina, como se eles mudassem para um fornecedor diferente no meio, mas a academia usava ótimos ingredientes em geral. O que mais gostei foram os tipos de culinária deste mundo. É isso. Tonkatsu é o melhor. Embora eu não tivesse certeza de por que havia tonkatsu, um costeleta de porco japonês em um mundo de jogo de fantasia, havia até kimchi que aparentemente era do continente oriental. Então tonkatsu não era nada novo. E, você sabe, os romances isekai do país do outro lado do oceano sempre tinham katana e kimono aparecendo, e isso deve ser algo parecido com isso. Por que você não está comendo? Você não gosta disso? Eu estava mastigando a crosta crocante e o pedaço grosso de carne, mas o jovem Lark tinha uma expressão confusa no rosto e nem se deu ao trabalho de levantar o garfo. Podemos primeiro falar sobre o Grimório. SHHH. E se alguém ouvir? Fale baixo. Desculpe. Lark recuou timidamente. Esperei que ele pegasse o tonkatsu com o garfo antes de abrir a boca. Isso é algo que ouvi do meu tio que era estudante aqui, crocante. Ele humildemente mordeu a crosta externa. Era evidente que ele estava muito nervoso. Ele costumava vir para esta academia Mercarva. E você conhece a biblioteca, certo? Biblioteca 1. Aceno com a cabeça. Aparentemente há um lugar escondido lá que tem um grimório dentro. Grimório. É o mesmo que estou pensando. Grimório, falando mais fácil, era um livro de habilidades, um artefato fenomenal e raro que permitia aprender feitiços ou especialidades apenas lendo um livro. Era uma espécie de desculpa para permitir ao jogador aprender todo tipo de habilidades e encantamentos de diferentes naturezas. Qualquer um poderia ganhar habilidades lendo um grimório, mas em troca ele perderia seu efeito, razão pela qual foi trocado por um preço caro. Mesmo uma casa não era nada em comparação. Podemos atender? Cadê? Se eu puder ler isso. Era natural que Lark enlouquecesse com isso, pois ele não conseguia usar feitiços apesar de ter guardado os encantamentos até agora. Isso estava ligado à intuição de um mago. Mesmo que soubessem da teoria por trás de um feitiço, ainda precisavam senti-lo e compreendê-lo.
Imaginar um feitiço e transformá-lo em uma forma real como humana estava praticamente no reino dos instintos. No entanto, um Grimório tinha o poder de forçar essa intuição e compreensão. Mesmo um cidadão normal semana poderia lembrar instintivamente o encantamento, bem como seus princípios ao ler um Grimório, mesmo que não seja capaz de manifestá-lo por não ter mana. Sim. Eu conheço a sala secreta da biblioteca aí onde está o Grimório. E por que você está me contando isso? Ah, ele finalmente foi racional o suficiente para fazer uma pergunta normal. Certo, era óbvio que eu tinha que explicar a razão por trás de tal história que era boa demais para ser verdade. Você sabe que sou um cavalheiro? Sim. Você parece um. Existem dois grimórios de acordo com o que o tio me contou. Um é sobre um encantamento e o outro tem uma especialidade. Sério? Sim. Mas meu nível de mana é baixo e seria inútil para mim mesmo se eu aprendesse um encantamento. Em outras palavras, um deles não vale nada para mim. Você ainda não pode vendê-lo? Como? Como pode um estudante normal como eu entrar em contato com lugares como o mercado negro? E se me perguntarem como consegui isso? Eles podem roubar isso de mim se eu não conseguir responder adequadamente. Andar pelas ruas secundárias com uma joia que é demais para manusear obviamente levaria à morte e ao roubo. Mais importante ainda, eu definitivamente precisava da ajuda de outro para enviar o espírito demoníaco de grau único preso ao lado do Grimório até o céu. Um livro para você, um livro para mim. Acho que isso parece um acordo justo. Eu não entendo. O que você quer de mim? Como esperado de um trabalhador esforçado e bom em teoria, ele era bastante perspicaz. Tenho duas condições. Uma é você ser possuído por um espírito demoníaco por minha causa. É isso que precisamos fazer para eliminá-lo. Mas qualquer um pode. Eu interrompi e contei a ele sobre a segunda condição. Em segundo lugar, quero um contrato de penhor. Então você precisa de um mago. Exatamente. Contrato de compromisso era um contrato vicioso de curto prazo que somente magos poderiam fazer, que imediatamente os fazia perder toda a sua mana ao não cumprir o contrato. Mas existem outros estudantes e professores do departamento de magia. Por que eu? Fazer um acordo com um professor é uma coisa estúpida de se fazer. Tanto o seu poder como a sua autoridade estão num nível totalmente diferente. E se eles me derrubarem e me forçarem a contar a localização? Ah! Então e os outros estudantes? É altamente provável que eles ainda não tenham aprendido o feitiço do contrato. Mesmo que o feitiço de contração não fosse difícil, não havia razão para os estudantes aprenderem um feitiço tão cruel, por isso era difícil encontrar alguém que o aprendesse. Mas é diferente para alguém como você que tem memorize. Porque podemos aprender o feitiço de contratação com memorizar e usá-lo imediatamente, certo? Está correto. Essa foi a vantagem do Memorize. Após salvar um feitiço no livro de feitiços através do Memorize, era possível utilizá-lo imediatamente. Pode ser difícil para feitiços de alto nível, mas um feitiço fácil como o feitiço de contração não levaria muito tempo para ser entendido. Primeiro, temos que começar com o feitiço de contratação, mas tudo bem. Já salvei há muito tempo. Eu costumava trabalhar meio período como empreiteiro. Ah, tio. Isso tornará tudo agradável e fácil. Diga-me as condições do contrato. Não vamos tornar isso difícil para nós dois e vamos ser simples. Lark e eu fomos para a biblioteca localizada no centro do campus. A biblioteca da Academia Mercava era tão grande quanto a escala desta enorme academia. Em vez de uma biblioteca, foi construída de uma forma sofisticada que lembrava as pessoas dos antigos templos. Na verdade, às vezes também era usado como templo. Quanto ao tamanho do edifício, provavelmente era tão grande quanto 4 escolas secundárias da Coreia combinadas em uma. É enorme. Lark ficou impressionado com o tamanho da grande biblioteca e engoliu em seco. Quantos livros existem? Ouvi dizer que há cerca de 8 milhões, incluindo os que estão no porão. 8 milhões. Era muito maior do que ele pensava que Lark não conseguiu nem continuar sua frase. Porque eles construíram uma biblioteca tão grande no meio do campus. Ninguém pode entrar na academia além de estudantes e professores, certo? Lark perguntou. Provavelmente há cerca de 3 razões. 3 razões? A primeira é a razão apresentada para a construção da grande biblioteca Merkava. É preservar o conhecimento e transmiti-lo aos futuros descendentes. Isso é um pouco óbvio demais.
Em segundo lugar, é porque isso é mais benéfico para a academia. Provavelmente é para manter os professores presos na academia, certo? Porque este seria o melhor ambiente para coletar dados para pesquisa. Ah, ensinar alunos era menos da metade de todo o trabalho de um professor. Seus verdadeiros empregos estavam relacionados à pesquisa e teses e, por isso, a Academia Merkava era o ambiente mais atraente para esses professores. E qual é a terceira razão? Ocultação. Ocultação é para esconder os grimórios, livros proibidos e selados usando um grande número de livros. Esconda uma árvore na floresta. Era uma regra simples e padrão, e também por isso era difícil combatê-la. Como alguém poderia encontrar o livro que deseja entre 8 milhões de livros? Pessoas normais não conseguiriam, mas essa era uma história diferente para mim. Eu até conhecia os segredos que os bibliotecários da primeira série não conheciam, graças ao meu conhecimento prévio do jogo e da iteração anterior. Entrei na biblioteca junto com Lark. Bem-vindo. Qual livro você está procurando? Um dos bibliotecários na entrada nos recebeu. Procuramos livros relacionados com as especialidades da Academia Merkava. Aqueles. Como eram chamados mesmo? Estrelas Michelin ou algo assim? Ah, tio. Se você está falando sobre esse livro, então vamos ver. O bibliotecário sênior folheou a lista no pergaminho que foi criado a partir de um feitiço de documentação e encontrou o que eu falei. Se você for para o terceiro andar, ele 32, você verá na segunda fila. As escadas estão localizadas ao lado de cada uma das escadas, então fique à vontade para usá-las. Seguindo as palavras do bibliotecário, subimos as escadas da ampla grande biblioteca Merkava. Lembrei-me de como costumava vir a este lugar com frequência para coletar informações com Park Siu, que também era do departamento de magia como Lark. Foi aqui também que li coisas sobre magia rúnica. Assim que logo entramos em um lugar que não tinha sinais de outras pessoas, sussurrei para Lark que estava andando atrás de mim. Por aqui. N. Darei um grimório para Lark e Lark não conseguiu mencionar esse acordo a ninguém. Foi um contrato simples. Depois de chegar à sala secreta, disse a Lark para ficar quieto e vasculhei as estantes. É hora de cumprir meu dever. Eu tinha muitas informações. Embora esta missão secundária tivesse requisitos que você não poderia cumprir sem subir muito de nível, eu deveria ser capaz de vencê-la agora mesmo. Abrir a sala secreta era algo impossível sem obter pistas das missões anteriores da série de missões, e era algo que exigia uma senha relativamente difícil. O próprio código usava um método bastante antiquado. Era para colocar os livros nas áreas designadas enquanto retirava alguns deles. Funcionou com alguns cliques no jogo, mas costumava ser muito difícil resolver isso na iteração anterior. Chocalho. Mesmo que eu nem tenha tocado nas estantes, elas se abriram e revelaram a porta da sala secreta. Vamos entrar. Tudo bem. Lark e eu rapidamente entramos na sala antes que alguém pudesse nos ver. Está frio aqui. O interior estava vazio e árido, sem uma única brisa e, ao contrário de Lark, eu não sentia nem um pouco de frio. Isso, por sua vez, significava que o frio que Lark sentia era por causa do espírito demoníaco neste lugar. Cotovia. Não. É hora de você cumprir sua promessa. Trata-se de derrotar aquele espírito demoníaco, certo? Como? Bater. Eu joguei um soco maravilhoso em sua mandíbula. Seus olhos rolaram em círculos quando ele logo caiu no chão. Depois de fazê-lo desmaiar, arrastei-o para dentro da sala secreta. Como eu tinha visto na iteração anterior, esta sala secreta tinha uma estante com 2 livros dentro, e esses livros eram as recompensas desta missão paralela. Na verdade, você precisava de um membro do grupo bem treinado e de nível suficientemente alto para completar essa missão. Caso contrário, seria impossível resistir aos ataques iniciais do espírito demoníaco de grau único selado neste lugar. Apesar de já terem passado mais de 2 minutos desde que entramos nesta sala secreta, Lark e eu não sofremos nenhum ataque. Os corpos astrais só poderiam interromper mediante cognição mútua. Lark estava inconsciente, então sua capacidade cognitiva estava naturalmente em 0, e eu não conseguia perceber corpos astrais por causa da restrição do meu preceito. Em outras palavras, tudo o que eu precisava fazer agora era ter uma conversa unilateral. Violência não é boa. O espírito demoníaco deve ter interrompido sua ação.
Eu penso. Quero dizer, o que mais ele pode fazer? Equilete Laerte Academy capítulo 12. Grimório da Grande Biblioteca. 2. Assim como eu não podia tocar em corpos astrais, os corpos astrais também não podiam me tocar. Como alguém que não consegue perceber o próprio espírito devido ao meu preceito, eu era praticamente invencível contra corpos astrais. Dreno de energia, triturador de almas e mel transbordante do pesadelo. Essas eram as habilidades que seriam derramadas pelo espírito demoníaco de grau único selado na sala secreta na fase 1. Um membro do grupo ficaria imediatamente atordoado, a menos que sua resistência mágica estivesse acima de um certo nível até o final da luta. E na fase 2, o espírito demoníaco possui um dos membros do grupo. Ele possuiria um membro do grupo que não estivesse atordoado e, por sua vez, removeria duas pessoas da luta em um instante. Era conhecido por ser ridiculamente difícil. Em primeiro lugar, não foi feito para ser limpo. A verdadeira busca começa depois de ser neutralizado uma vez, e é um episódio que realmente mostra o quão absurdamente poderosas são as notas únicas. No entanto, eu não estava sendo atacado por nada, embora estivesse no mesmo lugar que um espírito demoníaco. O espírito provavelmente estava confuso, sem saber por que seus ataques não estavam acontecendo. Sebastian Duque. Não consegui ouvir a resposta, mas pude imaginá-lo estremecendo ao ouvir minhas palavras, imaginando como eu sabia o nome dele. Mas isso foi apenas o começo. 800 anos atrás, você era o grande general que governava o continente meridional, o herói do antigo reino. Mesmo que você seja uma figura histórica e renomada, há uma história por trás da qual a maioria desconhece. Recitei a história pessoal do espírito demoníaco que conheci na missão. Ele ficaria com raiva? Sinceramente, eu não tinha certeza. No jogo, o diálogo não foi tão longo e fui eu quem estava possuído na iteração anterior. Por causa disso, eu não sabia dos detalhes e tudo que sabia era o que ouvi de Park Seo e dos outros membros do grupo enquanto avançava na linha de missão. Sua história ainda é bastante famosa no sul. Existe até um livro chamado A Verdade do Castelo Zapre. Você era um vampiro desperto. Neste mundo, existiam coisas chamadas moléculas demoníacas, que faziam com que uma pessoa normal se transformasse em um demi-humano. Eles mudariam os elementos do corpo. Transformar-se em uma fera na lua cheia, criar chifres ou ser atraído por sangue. Embora pudessem controlar-se um pouco, os seus instintos violentos, a brutalidade e as suas aparências desumanas tornaram-nos vítimas de longa data do ostracismo como humanos que não eram totalmente humanos. Você acordou como um vampiro. Então, você sentiu uma vontade incontrolável de sugar sangue e seu servo se tornou sua primeira vítima. Você mesmo sabia que ninguém seria capaz de impedi-lo se você deixasse seu castelo. Depois da primeira vítima, Sebancia sugou sangue de cães e porcos para controlar seu impulso. Mandou todos, exceto sua esposa e filha, para fora do castelo e trancou-se em seu quarto para evitar qualquer tentação. Você tentou de tudo, mas não conseguiu encontrar uma maneira de controlar sua vontade de sugar sangue. No final, sua esposa assustada e sua filha também se tornaram presas em potencial. Ele estava com medo de se tornar cada vez mais impulsivo. Ele estava com medo de devorar sua própria família. Você fez sua família fugir e fechou o castelo Zapre, e se selou com sua magia naquele livro ali. Essa era a identidade dos grimórios desta sala secreta. Para ser exato, era exatamente o que eu pretendia. Já era hora de ele morder a isca. Mesmo que eu não pudesse perceber sua presença, ainda podia senti-lo ouvindo atentamente minhas palavras. Mesmo que o espírito demoníaco de grau único deste lugar sempre atacasse primeiro, sua natureza no sistema ainda era de bom, e ele poupou nossas vidas mesmo na iteração anterior, quando perdemos em uma luta contra ele. O início original desta missão foi ser neutralizado e ouvir sua história. Ruina Duque, Cecilia Duque. Como você sabe esses nomes? Provavelmente era a pergunta que ele estava morrendo de vontade de fazer, e provavelmente era tão surpreendente quanto ouvir seu próprio nome. Que tal conversarmos um pouco agora? Não consigo ver corpos astrais, entende? Depois de dizer isso, fui até o inconsciente Lark e dei-lhe um tapa. Apenas o suficiente para acordá-lo. Ugh! Seus olhos sonolentos de repente se arregalaram em círculos e ele mudou em apenas alguns segundos. Pirralho. Sebancia Duque. Aquele dentro de Lark era Sebancia Duque,
O espírito demoníaco de grau único selado dentro do Grimório. Como? Essa não é a parte importante. Você está curioso, não está? Sobre o que aconteceu com os dois. Sua esposa, Ruina Duque, e filha, Cecília Duque. A missão paralela que deveria ser dada pelo espírito demoníaco de grau único da biblioteca era reunir informações sobre as duas pessoas. Graças a isso, tive que ir ao sul para uma viagem de negócios que deu muito trabalho. Você pode me dizer. Eu não poderia contar a ele histórias inventadas porque esse vampiro dos tempos antigos tinha o poder de detectar mentiras. Não importa o quão habilidoso um jogador fosse em habilidades de conversação, era impossível enganar o espírito demoníaco, Sebancia Duque. Ruina Duque escapou com Cecília Duque, mas o mundo era muito duro para a nobre senhora protegida. Isso foi algo que descobrimos no sul, a partir do diário deixado por sua filha, Cecília Duque. Ruina Duque foi enganada. Ela trabalhou desesperadamente para pagar a dívida pelo bem da filha, mas não conseguiu viver muito e morreu por excesso de trabalho. A expressão de Sebancia transmitida pelo rosto de Lark se contorceu de tristeza. Embora ele tivesse dado uma grande quantia em joias para sua esposa e filha, elas não tinham poder suficiente para proteger seus pertences. O que aconteceu com minha filha, Cecil? Felizmente, é um final feliz para ela. Sua infância foi árdua, mas depois ela conseguiu se tornar uma maga e a maior aventureira da época. Posso acreditar na sua palavra? Eu li o diário dela. Além disso, você pode dizer se estou mentindo ou não, não é? Quem diabos é você? Como você conhece a mim e minhas habilidades? Eu só tenho um pouco mais de experiência que os outros. Eu não poderia dizer a ele que era o enredo de um jogo, então encobri o assunto. O que você quer? Você quer aquele livro? Sebancia perguntou enquanto apontava para o grimório vermelho dos dois livros, que selava sua alma. Definitivamente vou levar isso. Mas quero seus resíduos. Meus resíduos. Há algumas lutas perigosas pela frente, então preciso do seu Soul Dust para criar uma lança para mim. Então seria ótimo se você pudesse ir para o seu assim. Soul Dust foi o pó deixado para trás com o desaparecimento de um espírito demoníaco. Essa poeira era um bom ingrediente para fazer armas e equipamentos, e as gotas de espíritos demoníacos fortes eram naturalmente mais valiosas. O nível mais alto de Soul Dust era obrigatório ao criar um item que estava além do nível lendário. Então você também sabia da minha reclamação, hein? O objetivo final desta missão era satisfazer o poderoso vampiro Sebancia Duque e deixá-lo desaparecer em paz. No entanto, havia mais uma condição que precisava ser cumprida além de aliviar sua queixa. Mas você é muito fraco. Seu corpo, aura e mana, não há nada de bom em você. Alguém tão fraco quanto você não será capaz de lidar com esse poder. Ah, droga. Por favor, pare de lançar fatos para mim. Isso dói. Isso estava acontecendo por causa dos requisitos de nível da missão. Isso era algo que eu não sabia porque Park Seo foi quem aceitou a missão da última vez. Eu ficarei mais forte. Qualquer um pode fazer reivindicações com a língua. Como as pessoas dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Tirei a camisa e revelei o preceito gravado em meu corpo. Você pode ler isso, certo? Tenho certeza de que costumava ser uma linguagem comum há 800 anos. Rune era um tipo de magia que ficou para trás em eficiência ao longo do tempo no mundo da magia que avançava rapidamente. Mas as coisas não eram tão sistemáticas há 800 anos, então deveria ter sido bastante comum naquela época. Sebancia leu as letras rúnicas gravadas em meu corpo antes de olhar nos meus olhos com uma expressão séria no rosto. Um preceito. O poder que foi amplamente utilizado pelos grandes guerreiros do Paraíso das Sombras, hein? E pensar que você gravaria frases tão ridículas em seu corpo. Você. Sério, o que diabos você é? Você pode confiar em mim agora. Que ambição enorme e inadequada para um homem comum. O mundo estará em perigo em breve. Definitivamente. Isso significa que você definitivamente ficará mais forte então. Esse é esse tipo de contrato, aquele que permite receber apoio do próprio mundo, desde que esteja relacionado ao destino deste mundo. Você consegue lidar com isso? Todo mundo vai morrer se eu não conseguir. Não há outra escolha a não ser apostar tudo. Sebancia pareceu satisfeita com minha resposta e sorriu antes de apontar para o grimório. Leia-o. Isso será uma pequena ajuda para sua ambição. Sem hesitar,
Avancei e li o grimório que selava Sebancia. Depois de tocar na capa sem título feita de couro luxuoso, virei a página. Esta não foi a primeira vez que li um grimório, porque Park-Seo costumava me dar alguns livros depois de completar missões. As elegantes cartas que provavelmente foram escritas por Sebancia rapidamente me fizeram pensar nisso. As habilidades deste mundo comumente classificadas nas categorias de especialidade e magia são divididas em inatas e pós-natais. A legibilidade do livro foi muito boa. Alguns grimórios eram difíceis de ler por causa de sua péssima caligrafia e legibilidade, mas parecia que Sebancia tinha sido um bom escritor em sua época. Eu vi um guerreiro dando seu último suspiro. Ele mal conseguia ficar de pé no meio de um campo de batalha sangrento graças aos seus intestinos amarrados em uma pedra. Eu perguntei a ele: ó guerreiro, devo acabar com isso para você? Ele respondeu: agradeceríamos muito se você me desse água para saciar minha garganta. Respeitando o guerreiro tenaz, fui até o lago próximo e peguei água com as duas mãos para aliviar sua sede. Foi então que algo milagroso começou a acontecer. Por que diabos isso foi tão sangrento? O que? Parado com os intestinos amarrados em uma pedra. Ele é ainda mais vertical do que um triângulo retângulo. Como tal, escrevi uma imitação de seu movimento secreto. Uma mudança ocorreu em meu corpo depois de ler o livro inteiro. Eu podia sentir meus órgãos se mexendo e isso era muito estranho. Feito. A especialidade adquirida ao ler este grimório foi a regeneração do guerreiro tenaz. Assim como aquele guerreiro não perdeu seu espírito de luta, contanto que você mantenha seu espírito honrado. Seu corpo se regenerará no final. Não dê uma explicação ambígua aí, por favor, deixa clara. Você quer dizer que não vou me regenerar se desmaiar? Enquanto sua vitalidade estiver presente, a regeneração será mantida. Sua vitalidade também será maior que a dos outros. Ah! Foi Park-Seo quem adquiriu? Regeneração do guerreiro tenaz? Na última iteração, mas ela nunca sofreu uma lesão grave, então esta foi a primeira vez que aprendi sobre ser feito em primeira mão. Recebi a permissão de Sebancia, então devo ser capaz de usar essa habilidade muito bem. Útil. Obrigado por isso. HMM. Você não vai ler isso. Eu não escrevi, mas tenho certeza de que não haverá nenhuma desvantagem em lê-lo. Sebancia disse enquanto apontava para o outro grimório. Esse grimório teria o encantamento de uma habilidade do tipo espírito chamada algo como Soul Arios. Foi o que Park-Seo usou com frequência para criar navios-tanque. Eu não tenho talento em magia. Além disso, era uma habilidade do tipo espírito, então eu nem seria capaz de sentir meus próprios lacaios. Eu já havia desistido do caminho da magia nesta vida. Eu não era bom em cálculos de fórmulas mágicas e também não tinha talento para entender magia. Era uma história diferente para coisas como magia rúnica, onde as próprias letras agiam como feitiços, mas eu não conseguia usar magia normal nem um pouco. Quando perguntei a Park-Seo sobre isso, ele disse que era preciso ser bom em matemática para usar magia. A última vez que estudei matemática foi quando era calouro do ensino médio, e as pessoas me chamavam de caso CD, porque de A, B, C e D, só havia Cs e Ds no meu relatório. HMM. Tenho certeza que os grimórios ainda são caros. Vender deve ser bastante útil. Isso é para meu amigo que você está possuindo agora. Eu prometi dar a ele. É por causa do contrato de promessa lançado neste pirralho? Sim. Como esperado de alguém que costumava ser chamado de herói no passado, ele percebeu o feitiço de contração que ligava Larkiel. Certo. Senhor Sebancia. Há algo para perguntar a você. O que é? O desejo de um vampiro de sugar sangue. Isso é controlável? Por exemplo, aderindo ao sangue de animais e outras coisas. Não. É impossível. Esse impulso. Embora eu nem queira pensar nisso, senti que me tornaria uma pessoa diferente. Foi realmente excêntrico. Eu vejo. Um vampiro sugando sangue não serve simplesmente para saciar sua fome através do sangue. Isso por si só está relacionado à magia, porque os poderes do sangue e o familiar do sangue são ambos despertados pela sucção do sangue fresco de um humano. Sebancia fez uma pausa e ponderou antes de levantar uma possibilidade. Se há alguém que consegue fazer isso, então essa pessoa deve ser alguém com talentos extraordinários. Eu vejo. E mais algumas coisas. Depois de fazer mais algumas perguntas a Sebancia Duque, encerramos nossa sessão de questionamentos. Achei que estava feito,
Mas foi aí que Sebancia também me fez uma pergunta. Meu castelo ainda está lá no sul? Isso é. Se acontecer de você ir lá, dê uma olhada no meu escritório. Talvez ainda esteja lá. Há alguma coisa aí? Não encontramos nada na iteração anterior. Isso é para você ver, mago rúnico. Desejo que você tenha o mesmo nível de coragem daquele guerreiro. Eu não quero sustentar meu corpo com intestinos. Não haverá nada que você não possa fazer com esse nível de coragem. Bem, parece que você já tem isso. Isso é um exagero. É uma avaliação correta. Como um homem comum que não é herói nem sábio, prometer salvar o mundo não é fácil. Não havia outra escolha. O mundo seria destruído sem mim, então o que mais eu poderia fazer? Não. Sempre houve a opção de fugir, mas você não escolheu fugir. Você tem meu respeito. E, por último, obrigado por me contar novidades sobre minha esposa e minha filha. Com isso, o corpo de Lark começou a cair no chão. Ele estava caindo de cara e parecia que seu nariz seria esmagado nesse ritmo. Então apoiei seu corpo, enquanto pós dourados se acumulavam ordenadamente no chão da sala secreta. Era um pó de alma de classificação épica, que pode até ser confundido com o pó de ouro. Depois de colocar Lark no chão, juntei o pó e coloquei-o em uma bolsa de pano. Pode parecer difícil reunir porque era pó, mas Soul Dust do mesmo atributo gravitava entre si, então tudo que eu tive que fazer foi pegar alguns e fazer o resto seguir inteiro. Um ingrediente excepcional que só poderia ser obtido por volta do nível 50 já estava em minhas mãos. Você acordou? Minha cabeça dói. Você estava possuído por um espírito demoníaco até então. Porque minha mandíbula também dói. Quem sabe? Rapidamente entreguei o grimório para Lark, que estava tocando seu queixo inchado. Este é o grimório. Sim. Apresse-se e leia. Temos que sair logo. Lark recebeu o grimório com as mãos trêmulas. Posso realmente ler? O que você quer dizer? Esse foi o contrato. Isso é verdade, mas o contrato não era muito favorável para mim em primeiro lugar. Essa parecia ser a questão em sua mente. É normal que às vezes as coisas sejam dadas a quem não tenta. Depois de um tempo, saímos da sala secreta. Lark pareceu emocionado pelo fato de ter obtido um feitiço de classificação média, apesar de não ter feito muito. Obrigado. Não vou esquecer o que aconteceu hoje. Muito obrigado. Seriamente. Tudo bem. Não foi minha culpa que ele teve um final miserável na iteração anterior. Mesmo assim, eu ainda senti uma estranha sensação de culpa se dissipando. Dei-lhe a primeira colherada e depois ficou por conta dele. Eu só podia esperar que o menino não caísse em desespero e que não se odiasse nesta vida. Zumbido. Buzz. Foi então. As sentenças do preceito gravadas em meu corpo ficaram extremamente quentes. Parecia que eu estava sendo queimado pelo fogo. Isso é um sucesso. Parecia que o dever do preceito, aquele de não desconsiderar a desgraça dos bons, havia sido cumprido com sucesso. Olhei para a mensagem do sistema que não via há algum tempo. Dever cumprido. Sebancia Duque dificuldade. B recompensa. Distribuição uniforme de 80 pontos. Algo apareceu, mas o que distribuição uniforme de 80 pontos deveria significar? Você não pode ser um pouco mais legal? Janela de status. Acesso negado por qualificação insuficiente. Nossa, pelo amor de Deus. Embora eu não tivesse certeza por causa da minha janela de sistema praticamente inútil, esses pontos provavelmente falavam dos pontos de status de um personagem. Os status de um jogador em Heroic Legends of Aran foram divididos em força, agilidade, aura, mana e destreza. A regra comum era ir 3, 1 dependendo da árvore de habilidades que você procurava. Não posso nem escolher as estatísticas que quero. Foi uma pena porque usar todos os 5 pontos de estatísticas dados por nível acima nas estatísticas necessárias foi a maneira mais eficiente de desenvolver um personagem. Espere. 5 pontos. Espere, consegui 80 pontos. 80 pontos de estatísticas era algo que você só conseguia passar de 16 níveis no jogo. Não recebi nenhum anúncio de aumento de nível, o que significava que a recompensa da missão em si era de 80 estatísticas. Mesmo que a missão de Sebancia Duque tivesse um nível de dificuldade B,
Não era uma missão que dava uma enorme quantidade de pontos de experiência que equivaliam a 16 subidas de nível. Gole. Embora houvesse a penalidade de tudo ser distribuído igualmente, talvez não houvesse limite para minhas estatísticas então. Isso foi uma sinergia criada a partir do sistema e dos efeitos do preceito. Como recompensa por fazer algo bom, ganhei um Soul-Dust de classificação épica, uma especialidade um tremendo aumento nas estatísticas. Jaquipo. O que eu estava tentando dizer naquele momento? Quase copiei o hábito daquele cara nojento. Que horrível. Sou diferente daquele psicopata. Foi terrível, então decidi evitar copiar seu hábito a todo custo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.